Bom, então, seguindo adiante, eu trouxe, então, agora o seguinte poema, que é o poema número 4, né? Eu selecionei apenas alguns, né, justamente para nós termos tempo de lermos com calma, né? Porque o Luciano já falou, né? Ou seja, só de ler o poema, né? Assim, o poeta é aquele que cria imagens, né? Então, assim, nós leitores, quando vamos nos debruçar, né, nesse exercício de fazer a leitura do poema, a gente precisa ter muita atenção, ler com minúcia, né? Porque são várias camadas, né? Esse texto apresenta várias camadas de leitura e nós temos que ter esse olhar mais atento, mais cuidadoso, né, sobre o texto, né? Então, às vezes, não basta apenas saber os significados das palavras, né, o significado literal, né? Claro, a gente precisa saber esse significado também metafórico, né, o sentido ampliado da palavra, né? Ou seja, para onde ela quer apontar, quais os sentidos possíveis, né? Então, é claro, é quase como decifrar mesmo, né? Decifrar o enigma ali colocado, né? Posto em jogo ali pelo texto, né? E aqui vocês vão ver exatamente, né? A gente vai ler esse poema aqui e vejam que há umas imagens, de fato, que a gente fica assim, numa primeira leitura, uma leitura desatenta, pode parecer completamente sem sentido, né? Mas aí a gente tem que, claro, fazer, né, né, desvelando, né, o poema, né? As camadas, para que ele vá, então, se desvelando, claro, nos seus sentidos, né, possíveis, né? E aí o poema 4 diz o seguinte: se eu disser que vi um pássaro sobre o teu sexo, deverias crer? E se não for verdade, em nada mudará o universo. Se eu disser que o desejo é a eternidade, porque o instante arde interminável, deverias crer? E se não for verdade, tantos os disseram que talvez possa ser. No desejo nos vem sofomanias, adornos, impudência, apejo. E agora digo que é um pássaro voando sobre o tejo. Porque não posso pontilhar de inocência e poesia ossos, sangue, carne, o agora, e tudo isso em nós que se fará disforme. Né? E aí vejam, o poema já começa trazendo uma imagem insólita, uma imagem assim que, é isso que eu disse para vocês, parece assim, numa primeira leitura, parece assim, não tem sentido nenhum, né? Se eu disser que vi um pássaro sobre o teu sexo, né? E aí deverias crer, né? Então, a própria voz do poema aqui, né, se eu, né, já coloca nessa dúvida, né, nesse interlocutor, nesse tu a quem ele se dirige, né? Se eu disser que vi um pássaro sobre o teu sexo, né? Então, aqui o que se coloca de fato, trazer para esse tu, né? Esse tu, que é o interlocutor do eu aqui, dessa voz do poema, dessa voz poética, de fato trazer essa dúvida, né? Colocar em xeque as certezas, né? Às vezes a gente tem tantas certezas, né? E aí vem uma pergunta que nos desmorona, né? Ou vem para fazer um diálogo, né? Vem uma pandemia, um vírus e desmorona todas as nossas certezas, todos os nossos planos, não é? E aí depois ele diz: e se não for verdade, e nada mudará o universo, ou seja, o universo, né? E a gente pensa, né? Ou seja, eu vi isso ontem eu vi ontem uma palestra da Viviane Mosé no Café Filosófico com a Maria Homem, e eu não lembro agora quem foi que comentou, uma delas duas, ou se foi alguma discussão pela plateia virtual, mas alguém falou assim: o planeta tentando extirpar o homem, sabe? Essa presença danosa, né? É quase como se fosse assim, olha, colocando o homem no seu lugar, é um pouco isso, né? Então, nem nada mudará o universo. Então, assim, são 300 mil mortes, claro que nós sentimos muito, mas se a gente pensar na dimensão da Terra, do universo, de quanto tempo aí, né? Quantos seres já passaram e já foram extintos, né? Enfim, milhões e milhões de anos, né? Ou seja, o que é a nossa existência perto do universo, né? E aí eu lembrei também de um verso do Alberto Caeiro, que eu também, assim, sou fã, né, que um dos versos do Alberto Caeiro vai dizer: a realidade não precisa de mim, ou seja, as flores continuam, ou a natureza, as flores continuarão florindo, a natureza continuará sendo,
não é? A realidade não precisa de mim, homem, né? Então é um pouco isso, né? Já colocando o ser humano no seu lugar, né? Ou seja, menos, né? Seja mais humilde, né? E eu acho que a gente hoje então vive muito isso, né? A gente vive na pele, né? Essa questão assim, do homem se sentir o grande, né? Poderoso, dono de todas as certezas, de todas as verdades, e quando na verdade ele não é, né? Então assim, então vejo assim, né? A gente vai ter que ir escavando esses sentidos, né, possíveis. E eu tô dando um sentido assim que na forma como eu estou lendo, né? Mas de repente alguém pode ler e ter uma outra referência, né? Claro que quando nós lemos um poema, ou seja, não há uma única resposta possível, né? Há sempre mil possibilidades, né? Claro, que estejam ancoradas em elementos do que o texto, né, permite, não é? Mas eu estou dando aqui uma possibilidade apenas, vários outros são possíveis, não é? E aí vejam, a partir do quarto verso, né, e aí a voz poética vai continuar, né? Vejam sempre nesse condicional, se, né? Se eu disser que o desejo é eternidade, né? Vejam a eternidade com a letra maiúscula, assim como o universo, né? Se eu disser que o desejo é eternidade, porque o instante arde interminável, deverias crer, né? E aí vejo quase aquele verso do Vinícius de Moraes, né? Seja eterno enquanto dure, né? Ou seja, enquanto o gozo acontece, enquanto há aquela combustão erótica entre os corpos, aquilo é eterno. Né? André, eu acho incrível esse si em forma de piscadela, né? Porque ela está, quer dizer, o eu lírico está dizendo, né? E se, mas ele diz, falou, né? mas ele já falou, né? Isso é incrível. Exatamente, né? Exatamente, Lu, eu vou chegar nesse ponto, né, do si, né? Porque é isso, enquanto tá, se eu disser e fazendo essas perguntas meio despretensiosas, né? E aí vai chegar ao ponto onde, né, na verdade não são despretensiosas, né? Na verdade há claro, não é nada gratuito dentro de um poema, né? Sobretudo. E aí então fala, né? Então essa dimensão, e vejo de novo a questão, de novo a imagem retomada, né? Uma retomada de novo dessa imagem do fogo, né? O instante arde, né? Então algo que é brasa, né? E retomando de novo essa questão do fogo, da lava, do magma, né? E deverias crer, então de novo, né? Essa pergunta, né? E se não for verdade, vejam lá, e se não for verdade, tanto sério que talvez possa ser. Oi. André, Pode falar. desculpa te interromper um pouquinho. Eu vou pedir para você retomar um pouco as suas frases. Para mim, deu uma travadinha. Não sei se em casa o pessoal sentiu. Tá bom? Tá certo. Bom, então retomando lá o quarto verso, né, da questão do se eu disser que o desejo é eternidade, né, porque o instante arde interminável, né, ou seja, há de novo essa dimensão, primeiro, enquanto o gozo, né, acontece, ele é eterno, ele perdura, e nós, né, seres amantes, desejamos que aquilo se planifique, né, que aquilo se alongue, né, mas claro que imagina a gente viver em gozo em tempo completo, né? Enfim, mas enquanto aquilo está durando, a gente deseja que aquilo se prolongue, que aquilo permaneça. E de fato, ele, enquanto acontecimento cabal em si mesmo, né? Ele se planifica nele mesmo, né? Então, por isso, vejam, porque o instante arde interminável, né? Ou seja, ele vai se prolongando de modo interminável, vai se perdurando, não é? E aí vejam, de novo, essa dimensão do fogo, né? Lembro lá da epígrafe da lava, do magma, então aqui arder, né? O instante arde, né? Brasa, né? De novo, essa dimensão da combustão amorosa, né? A gente vê de novo o elemento que aparece aqui, como eu falei, vai ser, vamos dizer, como se fosse uma tópica que vai se recriando, se reconstruindo ao longo dos poemas, né? E aí, vejam, depois dessas perguntas, né, deverias crer, e ele diz, se não for,
a voz do poema diz, se não for verdade, tanto os disseram que talvez possa ser, né? Ou seja, a dimensão da palavra é isso, a palavra cria, né? É exatamente isso, né? O que estava falando do si, na verdade a palavra já está dizendo, ela já está, né? Ela já está, a dimensão cosmogônica da palavra, que cria o sentido, né? E aqui, tantos disseram que talvez possa ser, ou seja, a palavra poética cria, ela cria formas e possibilidades, ela cria sentido, não é? E aí vejam depois, né? No desejo nos vem sofomanias, adornos, impudência, pejo, né? Ou seja, o desejo é a dimensão do excesso, do transbordamento, né? Daquilo que é ilimitado, né? Então, aqui, essa imagem, né, do desejo enquanto aquilo que transborda, não é? E vejam depois, e aí vejam, né? E agora digo, né? Vejam que aqui, a partir desse 8º verso do poema, há uma mudança aqui, né? Antes era um se eu disser, né? Algo condicional, né? Deverias crer, né? Algo que quase como se fosse assim, algo hipotético, deverias crer, né? Algo imaginado, né? E aqui, vejam, e agora digo, né? Agora há uma mudança aqui no tom, né? E agora digo que é um pássaro voando sobre o Tejo, né? Então, antes o pássaro estava repousado sobre o sexo, estava, vamos dizer assim, em certa medida, estava imobilizado sobre o sexo, né? E agora o pássaro ele adquire voo, né? Eu vejo aqui né, a forma nominal do gerúndio, voando, ou seja, adquire movimento, né? Então ele voa sobre o Tejo, né? Ou seja, agora o voo, o desejo é isso, o desejo anima, o desejo, né, provoca, então, esse trânsito, né? Enfim, esse transporte, né? E aí, agora, né, já há uma pergunta, que é a pergunta que finaliza aqui o poema, né? Ou seja, e aí a voz poética pergunta, né? Por que não posso pontilhar de inocência e poesia ossos, sangue, carne, o agora? E tudo isso em nós que se fará disforme, né? Ou seja, será que a poesia é para entoar, é o canto que é para entoar apenas as coisas belas, eternas, perduráveis, não é? E aí a voz poética pergunta justamente por que eu não posso, né, fazer, e é o que vamos dizer assim, de certa forma não, a obra da Hilda vai fazer esse elogio, essa ode ao corpo, né, aquilo que é finitude, aquilo que é limite, né, aquilo que um dia vai ser deteriorado, aquilo que vai depois virar, o pó virar nada, né, então aqui de novo a dimensão da finitude aqui, né, e a obra da Hilda é isso, né, esse elogio ao corpo, né, e elogio a vida é isso, né, mesmo